Pai, minhas irmãs, pai, meus irmãos, tudo bem? Tudo na graça de Papai do Céu aí? Vamos vamos começar de um jeito gostoso aqui. Vamos orar tocando viola. Meu amado Pai, em nome do teu Filho, eis-me aqui nesta manhã. Eis-me aqui a te louvar, a te agradecer por este dia abençoado, desde a fundação. Obrigado, meu Senhor, pela vida de minha mãe. Hoje sendo o Dia das Mães, né? Quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe, você, minha irmã, certo? Agradecer a Deus pela sua vida, que você tenha sabedoria em Deus. Se você estuda a palavra, então que você tenha sabedoria em Deus. Como conduzir tudo isso? Como conduzir o que Deus determinou para você? Vou confessar uma coisa para você, viu? Vou te confessar uma coisa. Eu me sinto um pouco meio irmãozão, né, da minha esposa. Eu sempre fui, né, um irmão meio cuidadoso das minhas irmãs, certo? Eu tenho duas irmãs, a Irani e a Elenir, das minhas sobrinhas, né? Sempre que eu procuro aconselhar, mas nunca soube aconselhar minhas irmãs dentro das escrituras, né? Por causa da conversão mais tarde, só por volta dos 35 anos, a conversão, então eu não tive nem depois de convertido, porque você sabe aquele irmão assim que apanha por causa do irmão mais novo? Assim é o homem, né, de acordo, né, com o que Deus determinou, certo? A mulher, se a mulher fazer arte, quem paga o preço é o homem, certo? Eu te mostro na Bíblia, tá? Isso aí. Você que é esposa, né, quer um conselho para ver a sua família bem, você sabe que o poder está na sua mão, né? É. Para ter uma vida gostosa, para ter uma vida prazerosa em família, você sabe que o poder está na sua mão, certo? Desde Gênesis 3,16, certo? Se você abrir lá em Gênesis 3,16, fala assim, vamos ler para ficar mais gostoso a coisa? Gênesis 3,16. Ó, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, né? Certo? Isso aí você já sabe, você já leu. Mas lê o finalzinho, certo? Certo? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, certo? Esse domínio aqui não é esse domínio que eles falam aí, né, minha irmã? Não sei se você conhece, né? Esse negócio aí. O diabo nunca precisou de muito para, né, nos prejudicar. Foi só com conselho só. Por causa do conselho que ele deu para o diabo deu para Eva, a Eva fez o que ele aconselhou, aonde foi, né? Tá difícil engolir? Tá difícil, sim. Mas espera aí que a coisa fica boa pro seu lado, viu? Se você entender, a coisa fica boa pro seu lado. A mulher,
Aqui em Gênesis 3,16, aqui, ó, e ele te dominará, o que que aconteceu? Toda vez que a minha esposa ou minhas filhas entram em desobediência com Deus, certo? Que elas saem fora do que Deus determinou, certo? Para a mulher, ela entra em pecado. E eu, não corrigindo a minha esposa, não chamando ela, né, para um conserto, chamando minha filha para um conserto, quem entra em desobediência sou eu. Eu entro primeiro do que elas. No caso, né, eu sendo marido e pai, eu entro primeiro em desobediência do que elas. Sabia disso? Por causa disso aqui? Então, é facinho. O poder está na sua mão. Se você entrar dentro do que a palavra diz em relação, você domina. Porque a Eva não precisou fazer nada lá. Ela chegou com o fruto na mão e deu para o marido dela e ela comeu. Assim que fala, que a Bíblia fala, certo? Então nós não podemos nem tirar nem colocar esse negócio. Então, quer dizer, se você entender, certo, o conselho que Paulo deu para Timóteo e para Tito, cara, você vai ter uma família, ó, daqui, viu, minha querida? Certo? Você vai ter uma família ótima, certo? Se você entender, porque Paulo, por que Paulo deu esse conselho? Certo? Porque o Paulo já estava com 30 anos de ministério quando ele deu esse conselho, certo? Ó, tá lá em Timóteo 2, de 9 a 15, certo? E para Tito, no capítulo 2, certo? Capítulo 2 de Tito, capítulo 2 de Timóteo, certo? Você pode ler o capítulo 2 ali, começo do capítulo 2. Eu não lembro se é inteiro, mas é uma boa parte ali do capítulo, do início do capítulo 2 até, certo? Tito e Timóteo. Aí você vai para Pedro, a Bíblia inteirinha te dá um relato de como viver bem, certo? Hoje não é dia dos pais, então não vou falar para os homens, vou falar só para as mulheres hoje, certo? Se você entender isso aqui, minha filha, cara, você vai viver uma vida show de bola, certo? Tá? Que Deus te abençoe muito, 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 que esteja mesmo abençoando a tua casa, a tua família, certo? E sei que esse poder está nas suas mãos aí. Entenda o que significa a palavra de Deus. Eu vou mandar um podcast para você, certo? De umas mulheres que eu tinha algumas restrições ainda, como falar isso para vocês, certo? Como conduzir esse assunto, certo? Já me converti há 24 anos. Eu nasci numa igreja evangélica, certo? Vamos dizer assim, que é assim que a Bíblia nos ensina, que quando você crê realmente no Senhor Jesus Cristo, começa a obedecer o Deus que a Bíblia relata, certo? Não é o Deus que as pessoas falam, que é o Deus que tem muitas religiões que falam de Deus de uma maneira, pega aquilo né, que é bom para ele só. Não, aqui nós temos que pegar toda a Bíblia e aplicar naquilo que a gente, né, que o Senhor Jesus nos orienta, certo? Lê certinho, vê por que Paulo aconselhou. 30 anos de ministério Paulo já tinha, certo? E você vai entender. Como eu disse, eu nasci numa igreja complicadíssima, disfuncional de tudo, certo? Ela pregou um evangelho para mim, né, ela estava mais ou menos na balança, certo? Depois ela declinou que foi uma coisa, certo? A mulher era uma pastora, certo? Que comandava a igreja, ela tomava a frente da igreja. Então quer dizer que ela estava fora do que Paulo orienta, certo? O que aconteceu? O marido dela entrou em adultério, os filhos dela estão vivendo problemas, certo? O que aconteceu? Aconteceu que está lá em Êxodo 20, 5 e 6. Visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas uso de misericórdia de milhares daqueles que me amam. Cara, esse versículo sempre bateu de nota 10 no meu coração. Embora eu não entendia quando eu li ele lá atrás. Senhor, mas maldade? Então quer dizer, não. É um Deus amoroso chamando nós para um concerto ali. Se você for ler lá certinho e você buscar o entendimento, Satanás tenta colocar aquilo ali como maldade, né, de Deus para conosco. Não.
visita a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração. Se você entender, você que é mulher, se entender aquilo ali, certo? E não deixar o seu marido entrar em desobediência, certo? Como assim não deixar o meu marido entrar em desobediência? Sim, ele pode até entrar, mas você tem o poder de orar, certo? De uma forma mais eficaz, entrando dentro do que a Bíblia fala para você, do que Paulo orienta, com 30 anos de ministério, então ele sabia muito bem. Eu não vejo isso, pastoras, certo? Pagando um preço alto, porque Satanás colocou ela numa posição que não devia colocar, que ela não devia ter entrado. Essa pastora lá foi um homem que levantou, um desorientado que levantou ela como pastora, certo? Ela me tomou 20 anos, certo? Uns 20, quase 20 anos de convivência com Cristo, certo? A maldade dela fez isso com a minha família, comigo e com a minha família, certo? Ela tomou quase 20 anos. Por quê? Porque eu amava eles, certo? Foi eles que pregaram o evangelho para mim e me fez eu ver um Cristo que eu não tinha visto em outras igrejas, no qual eu já tinha passado, certo? Amava, não amo até hoje, né? Mas eu oro que a Deus possa abrir os olhos dela pelo que Paulo orienta, certo? Pedro orienta, certo? Na posição que você, mulher, tem autoridade poderosíssima, certo? Se você entender o que Deus mandou fazer, caramba, a sua família vai ser show de bola, né? Que o nosso Senhor esteja te abençoando. Esse é um conselho meu. Não é verdade nem é meu, né? É de Paulo, certo? Eu só estou passando a minha experiência que eu tive nesse relacionamento, né? Nesse assunto meu lá com essa igreja. Eu fiquei mais de 20 anos de ministério lá, certo? Foi mais de 20 anos de ministério. Enquanto o homem ainda controlava parcialmente, certo? O que a igreja precisava, a igreja ainda andava. Mas depois que aí ele entrou em desobediência total e ela resolveu largar dele, certo? Aí sim que desgraçou tudo. Eu fiquei bloqueado, muitos anos bloqueado, a minha mente ficou bloqueada, certo? Você que é mãe, você que é esposa, se você ama sua família, entenda o que a Bíblia diz realmente, certo? E presta atenção nesse podcast que eu vou mandar para você, tá? E você, homens, maridos, certo? Também presta atenção, certo? Conversa, bate de frente se for preciso, fala, só tá aí, vamos ler, vamos estudar, vamos viver melhor, certo? Esse vai de graça pra você, tá? Não é dia dos pais ainda não, mas já vamos, porque eu tô aprendendo isso aqui, cara, dia após dia, certo? E a minha família vai melhorando dia após dia, certo? Tem muita coisa para ser consertada. Por causa disso aqui que eu não ouvi, né, o conselho de Paulo para Tito, para Timóteo, Pedro, né, para as mulheres, que eu não ouvi, eu estava em desobediência porque eu não entendi isso aqui. Agora eu estou pondo isso em prática dentro da minha casa, devagarzinho, sem briga, sem violência, certo? Estou pondo em prática, certo? Ao sair dessa igreja que eu fiquei 20 anos, eu fui para outra, só que na outra eu já fiquei só 2, certo? Porque o marido lá também fica na balança, certo? Não toma a decisão certa, não coloca a esposa dele, não abre os olhos da esposa dele para esse assunto, certo? Vamos lá, vai dar certo. A caminhada com o Senhor Jesus não é fácil, certo? Mas é deliciosa, ela é uma delícia, certo? A caminhada do Senhor Jesus em nosso coração. Irei para o Pai, mas enviarei o Consolador. Que é o Consolador? O Espírito de Deus, né? Meu amado Pai, meu querido Deus, abençoe a
terra. Abençoa, Senhor, a minha família. Abençoe a família de meus irmãos pela face dessa terra. Se a família está bem, nós estamos bem, né? Se a família está mal, nós estamos mal, né? E não estamos mal só aos olhos nossos e sentimentos, nós não estamos mal aos sentimentos de Deus, porque Ele fez a família nasceu no coração de Deus, tá? Um abração. Você tem um ótimo dia das mães aí, tá? Um abração.